Notem bem, irmãos, o que Deus vai dizer depois do faze se refere à única saída. Ele diz faze e vai começar uma descrição. Essa descrição é a única saída. Era a única saída para os homens dos dias de Noé. A única saída da perdição, do juízo, é dada e descrita por Deus apenas. Não há uma segunda saída. Não há um segundo caminho. Não há uma segunda forma de escapar do juízo, daquele juízo que viria. Só tinha um jeito. E esse único jeito é dado por Deus. Só Ele pode dizer qual é a saída. O Senhor, a partir do 14, vai apontar a saída. Não há duas nem três, há uma só. E quem dá a instrução é Ele. Noé não inventa a saída. Noé não inventa meios para escapar. Noé escuta a saída que Deus revela. Da mesma forma como Noé escutou a saída que Deus revelou, deve ser hoje também. Nós temos que estar cientes, mesmo sendo uma minoria, assim como Noé era uma minoria, nós temos que estar cientes de que nós vivemos dias em que o juízo de Deus se prepara para ser derramado sobre toda a terra. A Bíblia fala disso. Poucas pessoas mencionam essa realidade. Assim como nos dias de Noé, somente ele anunciava isso. Nos dias de hoje, pouquíssimas pessoas anunciam essa realidade. Mas, irmãos, nuvens escuras estão se formando no céu da história. E uma grande catástrofe há de recair sobre a terra. A palavra de Deus fala sobre isso. E a palavra de Deus diz também qual é a saída. Mas o fato é que temos que estar cientes, não podemos ser negligentes como os homens dos dias de Noé, que fecharam seus ouvidos para a pregação de um juízo vindouro. Nós não entendemos o que está acontecendo com a igreja moderna. Nós ouvimos sermões hoje em dia, nós vamos às igrejas hoje em dia, e o que nós encontramos são casas de espetáculo. Nós encontramos lugares de diversão. Nós vamos a uma igreja e as pessoas estão buscando ali na igreja um tempo de entretenimento, um período de passatempo. As pessoas vão à igreja e saem impressionadas com o show de luzes que foi apresentado no palco. As pessoas vão à igreja e saem contentes, felizes com a performance dos dançarinos que se apresentaram lá na frente. As pessoas vão à igreja e ficam impressionadas com a criatividade do pastor, que entrou vestido de Chapolin no púlpito. Chapolin, pô, escolha um outro super-herói, pelo menos. Escolheu justo o mais ridículo de todos. E as pessoas se impressionam com essas bobagens, com essas tolices, com essas coisas vazias, estúpidas. O evangelho virou uma brincadeira. As igrejas uma casa de shows, apresentações fúteis, tolas, bobas. Quando na realidade estamos vivendo nos dias de Noé. Nuvens escuras estão se formando no céu da história. E as pessoas estão brincando de Chapolin no púlpito. E os crentes estão indo à igreja para ver apresentações teatrais, ou para ver espetáculos de dança ou shows de luzes. A igreja se tornou um lugar de diversão, em que os bodes se divertem e algumas ovelhas gostam. Quando na verdade nós temos que ser os homens que, semelhantes a Noé, anunciam um grande perigo iminente. Há um perigo iminente, há uma lâmina pairando sobre a humanidade. E a Bíblia fala disso. O apóstolo Paulo fala disso. Nós não podemos fechar os olhos, fechar os ouvidos, tapar os ouvidos para essas coisas. Vivemos dias perigosos. A qualquer momento isso pode acontecer. O juízo de Deus pode sobrevir sobre a terra. E nós aprendemos isso, nós vemos isso no Novo Testamento em especial. Em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos alerta. Veja o que diz, 2 aos Tessalonicenses 1. Essas coisas não são ditas, essas coisas não são ensinadas, essas coisas foram esquecidas. E em troca disso são apresentadas piadas nos púlpitos evangélicos, nas igrejas por aí afora.
Segundo aos Tessalonicenses 1, versículo 7, vejam o tom terrível desse texto. Esse texto é uma ameaça, é um texto perigoso, e ele está presente aqui diante de nós, ele é atualíssimo. O texto diz, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, o texto diz: e a vós outros que sois atribulados, falando aos crentes, alívio. O texto diz que o Senhor trará alívio a nós, alívio juntamente conosco. E aí vem, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. São nuvens escuras que hão de se formar, que estão se formando. E o versículo 8 diz que quando isso acontecer, ele se manifestará em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não conhece a Deus e não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não se engane. Não há boa nova nenhuma para você. Se você não conhece a Deus e não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que está reservado para você é a vingança com chama de fogo. E o texto prossegue: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É uma mensagem dura, é uma mensagem difícil, é uma mensagem terrível. Mas essa é a mensagem que devemos pregar hoje em dia. Se você não conhece a Deus e não obedece o Evangelho, é isso que está reservado para você.